Pessoal, boa noite, graça e paz. Segunda parte do vídeo, cujo tema é conexão, com base em João capítulo 15, versículo 4, versículo 5, versículo 6, né? E dando continuidade, eu quero só corrigir, né? Eu disse que sobre o jugo desigual, eu disse que era a primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 7. Não, é a segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 6, versículo 14, que está escrito assim: não se ponham no julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça com a maldade? Ou que comunhão há entre a luz com as trevas? Não se põe em julgo desigual com descrentes, e que comunhão há entre a justiça e a maldade? E a luz e as trevas não há comunhão, são opostos. Entendeu? São opostos. Isso fala em questão de relacionamento, tá, pessoal? Isso é a palavra de Deus e é a palavra de Deus que está dizendo, e eu estou expondo para você a palavra. A palavra nos orienta a não nos colocarmos em julgo desigual em relacionamentos com pessoas que não professam a mesma fé em Cristo do que nós. Você pode até fazer que se você quiser, mas é a orientação bíblica da palavra de Deus para que não aconteça isso. Caso aconteça isso, você vai estar pegando uma luta que não é Deus que está colocando sobre a sua vida. Um fardo que não é Deus que está colocando sobre a sua vida, e mais tarde você não venha chorar. Beleza? Imagina, você indo para a igreja e o seu noivo indo pro baile. Ah, você é crente, não é? Você indo para a igreja e a sua noiva indo para farra. Vai dar ruim. Não vai? Então a palavra está errada? Não tá. Então a palavra ela dá foco à comunhão. Luz tem comunhão com luz. Trevas e luz são opostos, beleza? 2 Coríntios 6, 14. Lá está escrito sobre o jugo desigual. Orientação bíblica da palavra de Deus. Continuando em João capítulo 15, que fala lá, né? Versículo 4, 5, 6. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Né, como como o ramo de si mesmo não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim são vocês sem mim, né? Então Jesus, há uma dificuldade de permanecermos em Cristo, né? Muitas das vezes por causa da dificuldade das provações, aflições do dia a dia, muitas aflições. Essa carreira que nos é proposta, ela tem obstáculos. Nós, para sermos vencedores nessa carreira e chegarmos como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, né? Acabei a carreira, guardei a fé, desde já está me reservada a coroa da vida eterna, qual o Senhor, né, me reservou para mim e para todos aqueles que seguem a mesma carreira, né? Não só para ele disse, compartilhou isso com Timóteo. Olha, você que está fraco na fé, você que se afastou do evangelho, como eu estava dizendo sobre as ofertas do diabo, o foco do Satanás é que Jesus volte. Ele sabe que Jesus vai voltar e não sabe o dia nem a hora, ninguém sabe. Mas o foco é que Jesus venha, o foco dele, e que pegue você despreparado, com a vida torta, com a vida pecaminosa, atolado no lamaçal de pecado. Mas Jesus, por intermédio dessa mensagem que eu estou gravando, quer chegar até você e te preparar você para a vinda dele, para que você venha morar com ele. Olha, como eu disse sobre as lutas e dificuldades, eu dei um exemplo de Jesus. Se nós olharmos para Jesus, ele passou as aflições dele, as tentações, as traições, ele chorou, ele passou padecimento, ele padeceu aflições. Olha, e como eu disse, né, ele se entregou por mim e por você, sabendo que o que estava reservado para ele era uma cruz. E nós, olha para você, ao contrário, ele carregou uma cruz que não é nossa, uma cruz física, com peso espiritual muito grande. O meu pecado e seu pecado ele carregou. O castigo que nos traz a paz, Isaías 53, diz, estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar. O que o inimigo tem te ofertado? O que tem feito você parar? O que tem feito você não, não mais querer, né, ir à igreja? Você achou que você não ia passar luta no seu relacionamento? Você achou? Você achou que você não ia passar luta, porta de emprego, você ia ter portas fechadas? Você achou que ia ser tudo fácil? Não foi fácil nem para Jesus. Quanto mais para nós. A ideia que todo mundo tem de Jesus exaltado, à direita de Deus Pai, né? Todo mundo tem essa ideia. Jesus hoje morreu, ressuscitou, venceu a morte e tal, está sentado à direita de Deus Pai. Mas esquece que ele se humilhou. Filipenses capítulo 2, versículo 6 em diante fala que ele se humilhou a si mesmo. Ele se humilhou por espontânea vontade. Ele habitou aqui em carne, foi humilhado, ele se humilhou e foi humilhado, né? Ele viveu como nós, né, na nossa natureza humana, mas em tudo ele andou em obediência. E a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 que ele foi obediente até a morte, até o final, e morte de cruz. Pelo que Deus foi e o exaltou e deu a ele um nome que está acima de todo um nome, para que é o nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está lá em Filipenses capítulo 2. Então, antes dele ser exaltado, ele se humilhou. Será que nós temos essa capacidade, esse coração, de muitas vezes nos humilharmos? Ou não queremos sofrer o prejuízo? Jesus deixou uma grande lição para nós. Não desistirmos em meio às dificuldades e à aprovação. Eu gostaria que você imaginasse agora comigo Jesus carregando aquela cruz. Agora, imagina. Agora imagina que aquela cruz, e verdadeiramente, ela é sua. Feche os teus olhos. Ela é sua. Ela é minha, ela é sua. Imagine os olhos do Senhor agora. A condição física do Senhor, Jesus. Imagine as coisas que ele passou por mim e por você. Chicotada, cada chibatada. Ele foi zombado. Escarneceram-se dele. Tiraram sorte com as vestes dele. Zombaram dele. Por mim e por você. E o que você está passando agora? Detalhe, ele foi até o final, porque ele viu que valia a pena por você. Vai valer a pena. Vai valer a pena você ir até o final. E você que parou, Deus está de braços abertos. Você lembra de Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo? O filho pediu e saiu da casa do pai, pediu o pai a herança. Em nenhum momento o pai parou na porta e falou: filho, não vai, não está escrito isso na Bíblia. Aí vou tirar uma dúvida sua. Às vezes você deve ter pensado: por que o pai não impediu o filho? Porque o pai sabia que tudo de bom que ele podia fazer para o filho, ele fazia. O filho tinha casa boa, o filho tinha os empregados, tratava o filho como patrão também. O filho usufruía da proteção, do carinho do pai, da presença do pai. E se o filho agora resolve ir embora, é uma opção do filho. Detalhe, ele quis viver as suas aventuras, ele olhou para fora. Quando nós estamos na igreja, na congregação, e olhamos para fora, nós vamos ver os nossos amigos farreando, fazendo coisas que nós fazíamos, e nós indo para a igreja, para adorar a Deus, passando luta, passando dificuldade. E se o diabo perceber que nós estamos olhando para fora, o diabo sabe que um olhar diz mais que 1000 palavras. O que ele faz? E aí começa uma batalha na mente. Aí você começa a olhar para as dificuldades, as provações, e começa a pensar: estou indo para a igreja, estou passando uma luta, enquanto os outros estão farreando, estão curtindo, e eu estou aqui, passando luta. Aí você acaba desistindo, acaba parando. Mas você fica colocando a sua salvação em jogo. A sua salvação em jogo.
a sua salvação. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para te salvar, para nos salvar. A palavra de Deus diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entendeu? O que está acontecendo? Deus não só fala que te ama, Deus prova que te ama. Como é João 3,16. Ele te ama até que ponto? Ao ponto de dar o filho dele para morrer na cruz por mim e por você. Até que ponto você ama Jesus? Até que... eu amo a Deus. Muitas pessoas falam, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Até que ponto? Amar, falar que ama é fácil, pessoal. O amor genuíno, verdadeiro, o amor provado nas dificuldades. Quando o amor ele é provado, Paulo diz aos Coríntios capítulo 13, ele diz, tudo suporta, tudo crê. O amor não pensa em si próprio. Quando ele é provado, ele passa por essas experiências. Então, ou seja, muitas pessoas falam que amam a Deus, mas não estão dispostos a abrir mão de coisas que desagradam o próprio Deus que elas dizem que amam. Ao contrário de nós, que às vezes seres humanos que falamos que amamos, mas na prática não amamos nada, não estamos dispostos a abrir mão daquilo que desagrada ao nosso amado. Às vezes não estão pessoas que dizem que amam a Deus, mas não gostam de ouvir a palavra de Deus. Pera aí, que pessoa que ama a outra pessoa e não gosta de ouvir da pessoa amada? Primeira falha. Se eu amo alguém, gosto deste alguém, eu quero ouvir a respeito deste alguém. Agora, pessoas que dizem que amam a Deus, mas não gostam de ouvir da palavra de Deus, não querem se relacionar com Deus, não têm uma comunhão com Deus, não querem abrir mão de certas coisas que desagradam ao próprio Deus, coisas que estão escritas nas próprias Bíblias que elas têm nas casas dela. Tem coisas que não vai precisar de eu pregar para você, ninguém pregar para você, é só você ler lá na Bíblia. Só que muitas vezes as pessoas não leem e acabam os homens de Deus, mulheres de Deus pregando para elas e elas negligenciando. Jesus diz assim, se aquele quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Ele está dizendo assim, negue-se a você mesmo, as suas vontades, as suas paixões mundanas e toma a sua cruz e me siga. Você está entendendo? Lê Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 para você ver. Não vos conformeis com este mundo. Não se amoldem ao padrão, ao sistema mundano. Entendeu? Hoje virou uma mistura. Deus não agrada a Deus uma mistura. É uma mistura de agradar. Ou servimos a Deus ou não servimos a Deus. Não tem meio termo nisso. O meio termo é morno. De frio para quente, o meio termo é morno. E Jesus fala assim, vomitar-te-ei da minha boca. Está lá em Apocalipse. Ele fala, tu não és quente nem frio. Quem dera se fosse frio. Tu és morno. E por isso vomitarei você da minha boca. Você está entendendo? Não tenho prazer nisto. Olha, é fato que Jesus está voltando. Tá vendo o coronavírus? Não estou te assustando você não. É só um dos sinais. Aí você me pergunta, vai melhorar? Eu estou super tranquilo. Posso dizer para você, se Deus permitir que melhore a situação, beleza, mas vai passar anos ou meses e vai acontecer outros sinais. Porque está escrito na Bíblia, os dias que antecedem, que significa dias que são antes da volta de Cristo, são dias que vão acontecer situações difíceis. E eu já preguei isso na minha congregação, Hebreus 10:38, que diz, e como nós vamos viver? O justo, Deus dá um conselho, a palavra lá, o justo viverá pela fé. Que justo? O justo de Romanos capítulo 5, justificados, pois pela fé temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Olha lá para você ver. Eles são os justificados. Estes justificados pela fé, que têm paz com Deus, estes vão viver pela fé. Você está entendendo? Pessoas que temem a volta de Jesus. Quando eu olho para os sinais e eu tenho
uma vida de estudo da palavra, de prática na leitura da palavra. Jesus diz, examinar as escrituras. Examinar é mais do que ler. Examinar é procurar ir a fundo, mergulhar, se entregar. Um exame é detalhista. Olha o médico, é detalhista. Porque ele tem um propósito, diagnosticar. Examinar as escrituras. Quando eu olho para as escrituras, para a palavra de Deus, e eu olho para os acontecimentos do mundo, eu procuro me manter tranquilo. Sabe por quê? Porque cada acontecimento é Jesus falando assim, eu estou voltando. Cada acontecimento é Jesus falando, eu estou voltando. Entra ano e sai ano. Acontece algo que alarma a humanidade. E mesmo essas pessoas não prestam atenção. Porque passa aquilo, ela se esquece, mas Deus vai lá, permite acontecer outras coisas de novo. Entrando e saindo acontece coisas. É Jesus falando assim, eu estou voltando. Dessa vez é o coronavírus que está despertando toda a humanidade, todos os países. E eu quero te alertar você. Já ouviu falar em anticristo? Muitos crentes não conhecem anticristo, não é pregado nos púlpitos das congregações, muitas vezes não generalizando, sobre o anticristo. Tem o Cristo.